Luiz, você está no mudo, viu? Beleza, achei aqui. Você projeta, daí desaparece o íconezinho aqui. Vamos lá. Então, agora vamos falar das etapas de implementação. Primeira etapa, o mapeamento de dados, né? Nessa parte do mapeamento de dados, pessoal, o que a gente faz nessa parte? A gente vai fazer uma espécie de catalogação dos dados com os quais o estabelecimento trabalha, tá? Um levantamento de todos os dados. Para isso, é muito importante que a gente tenha alguns instrumentais para fazer esse levantamento de dados, tá? A gente trabalha aqui, geralmente, com duas ferramentas. Um questionário e uma planilha, tá? Primeiro, tá escrito aqui na tela, com tela nova desse PDF que eu estou projetando aqui para vocês, os dois tipos de dados, né? O dado pessoal e o dado pessoal sensível. Essa altura aí de quem gosta de LGPD, quem está estudando LGPD já sabe que dado sensível inclui filiação a sindicato, está aí o pessoal do Sinjutra, que está se atentando a isso e está querendo regularizar a situação lá do Sinjutra, justamente por causa dessa preocupação por trabalhar bastante com dado sensível, né? Dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, né? Lembrando que a LGPD ela protege pessoa natural, né? Pessoa física. Então, quando eu estou falando da LGPD aplicada à saúde, eu estou trabalhando com dado sensível predominantemente, não apenas dados sensíveis, né? Quando a gente tem feito esses levantamentos com estabelecimentos de saúde, a gente tem percebido que eles têm no banco de dados deles uma série de dados. Muitos não são sensíveis, mas a esmagadora maioria dos dados com os quais eles trabalham são dados sensíveis, porque são dados inerentes à saúde de pacientes de hospitais, de pacientes de clínicas, de usuários de serviços de laboratórios, etc. Tá? Qual que é a grande diferença aqui, tela 9, do dado pessoal para o dado pessoal sensível? Então, o dado pessoal sensível tem um maior nível de proteção, exige esclarecimento prévio ao titular do dado de que você está tratando aquele dado, existe, além do consentimento prévio, do esclarecimento prévio, né, de que forma o dado vai ser tratado, exige dele necessidade de consentimento específico para o tratamento, né, e as sanções da legislação são sanções mais severas, né? A Cláudia até acompanhou na semana passada aquela mediação lá no Curitiba com o diretor do Conselho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, Cláudia, e o diretor falou, bateu bastante, que uma das principais regulamentações que a ANPD, a Agência Nacional, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, vai implementar, que ela está trabalhando, que já está quase pronta, já está minutada, é justamente das sanções. Então, eles vão começar regulamentando as sanções para eles poderem já atuar, fiscalizar e punir, né? Beleza, então a primeira etapa é esse levantamento de informações. A gente se utiliza de basicamente dois instrumentais para isso. A gente utiliza um questionário, então eu recortei aqui um modelo de questionário, claro que esses questionários vão variar de acordo com o tipo de estabelecimento que você tá fazendo a implementação. Então lá no Sinjutra foi um determinado tipo de questionário, no Sinipar um determinado tipo de questionário, para clínicas, para laboratórios é outro questionário, né? Porque você já sabe mais ou menos qual é o tipo de atividade que se executa lá dentro. E daí você vai fazer algumas perguntas para o estabelecimento. O estabelecimento vai te responder aquilo, te dando informações que vão permitir que você vá para outra etapa do mapeamento, que é o planilhamento. Então, vamos lá. Ó. Qual é o segmento da empresa? Quantos são os integrantes? Tem diretor, não tem diretor? Quantas são as sedes? Quantos são os colaboradores por sede? Quais são as áreas de atuação? Qual é a jornada de trabalho desses profissionais? Existem trabalhadores em home office? Para você saber de que forma que esses trabalhadores estão tratando os dados. Às vezes eles estão em home office, acessando os dados da empresa de forma remota, então daí vai exigir um determinado cuidado. Então são perguntas importantes até para direcionar o teu trabalho. Né? De que forma os dados são utilizados, se eles estão armazenados em ambiente físico, em ambiente digital. A empresa possui um sistema de gestão, assim, hoje você não trabalha sem um sistema de gestão, qualquer um tem um sistema de gestão, né? De armazenamento de informações dos seus clientes, dos seus filiados, enfim. Você possui um código de ética, porque muitas vezes o teu código de ética ele já vai te ajudar depois na elaboração do teu regulamento interno da LGPD. Se a empresa possui um setor de TI, né, se o TI é interno, se o TI é externo, porque o TI tem acesso ao teu banco de dados, você eventualmente tem a do TI, tem acesso remoto, você precisa de algumas medidas protetivas para isso. E daí eu cortei aqui o questionário para não ficar batendo em todas as perguntas e não ser maçante, né?
trouxe algumas outras aqui, do meio do questionário, né? A empresa realiza compartilhamento de dados com terceiros, isso aqui é extremamente importante, né? Eu estava conversando esses dias com uma clínica, até de um amigo, de um diretor do Sindicato dos Médicos, e a clínica falou assim, não, a gente trabalha basicamente com encaminhamento de outros médicos, de outras clínicas para a gente. Então, a gente recebe o tempo todo pacientes encaminhados pelos outros. Tá, e como é que fica a questão dos dados do paciente que o primeiro médico tinha? Os dados do paciente ele manda o prontuário para a gente. Ele simplesmente manda o prontuário para vocês. Simplesmente manda o prontuário. Veja, prontuário com dados sensíveis, o médico mandou para o outro. Não pegou consentimento do titular, que é o paciente, não pegou. Claro que muitas vezes você pode até presumir que o paciente não se oporia, porque é inerente ao tratamento dele. Mas você não tem essa formalização do consentimento dele para você compartilhar, para você tratar esse dado com terceiro, para você encaminhar para ele, né? Então, é uma cautela que os estabelecimentos de saúde precisam tomar, porque é muito comum isso, né? É muito comum que você consulte com um determinado dermatologista hoje e daqui a 10 anos você vai consultar com outro, e às vezes um precisa conversar com o outro para pegar as informações. Talvez o dermatologista não seja um bom exemplo de especialidade, mas muitas vezes precisa pegar o histórico do paciente para você compreender a evolução da doença, né? E esse pegar é um tratamento de dados que você precisa formalizar, você precisa esclarecer, você precisa obter o consentimento, né? Há coleta de dados sensíveis, então estabelecimentos de saúde fazem constantemente coleta de dados sensíveis, né? De que forma funciona, né? De quais dados sensíveis, ali está descrito religião, saúde, genético, né? Político, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Qual a base legal utilizada para o tratamento de dados sensíveis? Então, muitas vezes, de estabelecimentos de saúde tem muito disso. Muitas vezes existe algum regulamento da Agência Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, que te permite fazer determinado tratamento, em especial para o setor público. O setor público tem muito isso. O SUS tem uma série de regulamentos que vão te permitir armazenar e compartilhar de determinada forma. Mais do que permitir, vão te orientar em determinado compartilhamento. Por quê? Porque muitos dos dados envolvem políticas públicas, melhoria dos serviços de saúde, né? Então, você precisa, às vezes, indicar ali a que sistema do Ministério da Saúde você está sujeito, né? Ou você está utilizando o ISUS lá, enfim. Peculiaridades aqui da primeira etapa, né? Então, invariavelmente, quando a gente faz esse levantamento da primeira etapa, né, a gente encontra o seguinte: ficha de cadastro do paciente, em bancos de dados do estabelecimento, prontuários médicos físicos e eletrônicos, e o problema hoje que tem visto muitos são os físicos estão muito mais suscetíveis nos estabelecimentos que a gente tem atuado a uma exposição, uma indevida exposição, do que os eletrônicos, softwares de gestão públicos e privados. Então, o setor público, as unidades de saúde públicas têm muitos softwares à sua disposição, colocados pelo mercado que elas compram, e os próprios disponibilizados pelo próprio Ministério da Saúde, exames laboratoriais e documentos que registram laudos, pareceres. Então, a gente está terminando uma adequação de um laboratório aqui em Curitiba, em que a gente tem trabalhado bastante com essa questão dos exames laboratoriais deles, né? De que forma você compartilha isso, e todo mundo sabe disso, todo mundo vai lá em um determinado laboratório e faz um exame, você tem acesso disso ao teu exame pela internet, depois joga lá a tua senha. Onde é que fica guardado esse exame? Fica guardado numa nuvem? Como é que é feito esse acesso remoto? Qual é o nível de proteção, né? Porque você está trabalhando com dados sensíveis. Caixas de correspondência. Então, hoje, a caixa de e-mails, né, compartilha muito dados pessoais. Nós, aqui no escritório, compartilhamos por e-mail, às vezes, dados pessoais dos nossos clientes. A gente precisa ter uma determinada cautela e uma política de proteção. Arquivos provisórios e definitivos, né, de clientes. O que você faz com o arquivo depois? Por quanto tempo você tem que armazenar? Dependendo do tipo de informação, você precisa armazenar por mais tempo. Na saúde tem muito disso, né? Você precisar manter um dado armazenado por um determinado período de tempo, porque muitas vezes o poder público precisa requisitar essa informação, né? E daí, depois que você faz todo esse levantamento de dados, e que o teu principal instrumental é esse questionário, né? Que o teu cliente vai respondendo para você, você planilha isso. Então, você coloca aqui, de um lado, eu recortei aqui uma parte da planilha que a gente utiliza, né? De um lado os dados e do outro lado a finalidade. Qual é a finalidade que justifica que você mantenha aqueles dados? Então, por exemplo, lá, uma determinada clínica precisa manter o nome, RG e o CPF do paciente. Qual é a finalidade? Identificar o paciente, evitar homônimos, permitir a identificação dele para cobranças. Eu preciso de CPF, muitas vezes, para poder fazer a cobrança dele.
Ok, então o princípio da finalidade, né? LGPD é finalidade, é o principal princípio que norteia a Lei Geral de Proteção de Dados é finalidade. Por que você precisa daquele dado? Qual é a finalidade? Né? A manutenção daquele dado é útil e necessária para você poder executar o teu serviço? Então, tem uma finalidade por trás do armazenamento daquele dado, do tratamento daquele dado? Sim. Se não existir uma finalidade para você manter aquele dado não pode ser mantido. Você tem que excluir, eliminar daí com o consentimento do titular. Então, a finalidade é o principal norte aqui dessa tabelinha. Né? Data de nascimento. Você precisa manter data de nascimento da pessoa? Depende. Né? Para o setor de saúde, você precisa saber quantos anos essa pessoa tem. Dependendo da idade dela, você muda a dosagem de medicamento. Então, a data de nascimento é importante que você mantenha registro. Então, ok, está justificada a manutenção daquele dado. Sexo, cor, interfere no tratamento. Dependendo do sexo da pessoa, da cor da pessoa, o tratamento difere ou modifica, há uma variação no tratamento. Então, é um dado importante. E às vezes a gente não tem muita noção disso, né? Quando a gente faz a aplicação da LGPD para quem não é da saúde, por exemplo, lá no Sinjutra, conversando com o pessoal do Sinjutra, uma das primeiras coisas que a gente falou assim, não, você não precisa manter cor lá no teu cadastro. Esse não é um dado que você precisa coletar da pessoa, não vai interferir em absolutamente nada você saber ou não a cor do indivíduo. Agora, no setor da saúde, interfere. Né? O pessoal do laboratório lá estava me explicando que reflete no resultado do exame. Né? Coisas que a gente do direito não sabe, né? Mas para a medicina é importante. Observações ali do paciente, então tinha um campo lá de observações do paciente, informações necessárias à elaboração de diagnósticos, então eles escolhiam algum outro detalhe do paciente, histórico da saúde do paciente, do familiar, etc. E eles tinham um código lá, que era um código que permitia depois você criar relatórios, então tinha uma finalidade lá, se justificava. Então, aqui no canto da tela, eu estou colocando assim, o questionário é a ferramenta relevante de levantamento de dados, a visita da equipe de adequação permite melhor compreensão para fins de mapeamento, o levantados os dados com os quais o estabelecimento trabalha, o planilhamento permite compreender qual a finalidade e necessidade na coleta de determinados dados. Então, essa é a primeira etapa, né? O levantamento das informações, você saber para que o estabelecimento de saúde vai usar aquelas informações. E daí a gente vai para a segunda etapa, que é o levantamento dos riscos, que é uma das etapas mais importantes. Né? Invariavelmente, são encontrados os seguintes riscos, e daí eu estou apontando aqui alguns riscos que também, pela experiência, a gente tem encontrado quando a gente faz a aplicação da LGPD para a saúde. Então, não há consentimento para o armazenamento e tratamento dos dados do titular. Então, muitas vezes você vai lá, colhe um monte de informação da saúde da pessoa e não deu o esclarecimento prévio para ela que é necessário e nem pegou dela o consentimento para você tratar aqueles dados. São dois momentos distintos, esclarecer e obter o consentimento, e é extremamente importante você fazer isso. Né? Não há formalização, não há cientificação do titular acerca de seus direitos, né, que é parte da conscientização. Tracinho seguinte, não há formalização de termo de responsabilidade entre colaboradores e administradores do estabelecimento. Então, num determinado estabelecimento que a gente foi, a informação do paciente transitava entre diversos setores, né, e passava na mão de vários colaboradores que precisavam daquela informação. Uma hora precisavam de informação para fazer um exame prévio antes de chegar no médico. Né? Às vezes, a oftalmologia tem muito disso. Né? Algumas clínicas oftalmológicas, você vai passando primeiro por uma maquininha, depois por outra, vai coletando e anotando no prontuário do paciente várias informações, não pega o consentimento dele de modo algum para coletar aquela informação e para tratar, o que é necessário, né? E não pegou do próprio colaborador. Porque o empregado da empresa tem acesso a uma série de informações do paciente e não pegou, e você, além de não ter capacitado, que é outra coisa, você não pegou dele um termo de responsabilidade de que ele não vai propagar aquela informação, de que ele não vai utilizar aquela informação para finalidade diversa, que não a própria execução da tarefa dele dentro do empreendimento, dentro da empresa. Isso é extremamente importante, a gente já vai ver também. Não há formalização de termo de responsabilidade entre parceiros. Então, por exemplo, algumas clínicas têm parcerias com laboratórios, encaminham para o laboratório X para se fazer um determinado exame. Né? E daí, neste negócio jurídico, há o trânsito de dados pessoais do paciente. E o paciente não consentiu. Né? Não existe uma contratualização de responsabilidades. Né? Não existe uma responsabilidade do laboratório que recebe a informação. Né? E não existe uma responsabilidade da clínica que recebe o laudo depois, o exame, né, de proteger aquilo. Muitas vezes, esse mecanismo essa conversa, esse trânsito de informações não é protegido.
porque não é um trânsito eletrônico, muitas vezes são informações que são encaminhadas, é a coleta do material biológico, genético, na clínica, que é encaminhado para o laboratório, e daí não existe uma proteção, e daí, às vezes, existe um terceiro aqui, que é o transportador, que também não tem no contrato dele nenhuma cláusula de proteção dos dados do titular deles, que é o paciente. Então, assim, existe uma série de peculiaridades que precisam ser estudadas aqui no dia a dia dos estabelecimentos para serem protegidas no âmbito jurídico, mediante alteração de contratos, etc., que a gente vai ver daqui a pouco. Então, muitos colaboradores com vários ou mesmo poderes de acesso aos dados, isso aqui é uma das coisas mais importantes, né, que tem. Você trabalha lá com um determinado sistema. Muito comum isso. Então, o sistema é exatamente o mesmo para a clínica inteira. E a clínica lá tem um monte de profissional. E todos os profissionais têm o mesmo acesso ao sistema. A recepcionista da clínica consegue entrar no sistema e ver o resultado do exame do paciente, consegue ver que o paciente está com HIV. Né? Então, às vezes, ela abre a tela, isso até um dos médicos estava contando para a gente, que uma das recepcionistas que não trabalhava mais na clínica, ela abriu a tela e expressou, a cara dela mostrou para o paciente que ela sabia qual era a doença que o paciente tinha. Né? Só para ela ter visto no computador dela, quando ela foi imprimir o resultado do exame para entregar para o paciente. Veja, ela precisa ter acesso a esse tipo de informação? O que a recepcionista faz? Recepcionista, na esmagadora maioria das vezes, recepciona, passa a ligação, anota recado. Para executar as atividades dela, não precisa saber qual é a doença que o paciente tem. Então, se não existe uma finalidade no acesso dela àquela informação, eu tenho que bloquear aquela informação dela. Inexistência de protocolo de proteção de segurança, acesso, guarda, eliminação de dados físicos. Então, a criação de um protocolo, de uma rotina de trânsito de documentos e informações é importante. A ausência de regulamentação de compartilhamento de dados sensíveis por correspondência eletrônica, eventuais cadastros de CPF ou outros dados como condição para desconto em medicamentos em farmácias. Isso é muito comum, né? Tinha uma farmácia aqui de Curitiba, uma rede de farmácias, que estava pedindo biometria. Não, vem aqui no caixa, dá teu dedão aqui para você me dar o desconto de 10%. Veja, para eu dar o desconto de 10%, eu preciso coletar um dado biométrico da pessoa? De modo algum. Mas a farmácia estava coletando, né? E daí que eu trouxe um exemplo, né, que foi trazido pelo Rodrigo Murtinho, na página 18, que é diretor da Fiocruz, né? Ele, numa determinada palestra dele, ele disse o seguinte: ao projetar a possibilidade de desenvolvimento de doenças graves e precoces, a partir da associação de informações sobre o perfil de consumo de uma pessoa em farmácias, como dados sobre a saúde de parentes do mesmo grupo familiar, uma empresa de plano ou seguro de saúde pode discriminar um beneficiário. Então, se veja a importância de você não propagar e não compartilhar determinadas informações no banco de dados. A operadora de plano de saúde tem muito interesse em saber qual é o histórico de doenças daquela família. Porque daí ela vai contratar com aquele usuário um determinado plano de saúde e não vai. Esse é um usuário que eu não quero vender para ele. Por quê? Porque as chances dele, né, a questão do perfil, né, da predileção, né, que a gente viu no início, as chances dele ter aquela doença e eu ter que pagar por aquele tratamento são muito grandes. Então, esse é o recuso. Então, veja, você está discriminando o usuário a partir do perfil que você construiu pela quantidade de dados que você tem dele num determinado banco de dados. É por isso, né, que clínicas, laboratórios, hospitais têm que proteger muito esses dados, né? Porque esses dados nas mãos de pessoas erradas vão ser utilizados em desvio de finalidade, né? Daí aqui uma sugestão que a gente dá, né, que aqui no escritório funciona muito bem, até já estava conversando com a Cláudia outro dia sobre isso, que é elaborar relatórios parciais. Tá? O relatório parcial nos ajuda a progredir na implementação. Então, o primeiro relatório parcial, né, a gente faz com o cliente lá. Nesse primeiro relatório parcial, a gente faz a gente coloca por escrito, né, quais são as conclusões que a gente extraiu do planilhamento, né, dos dados, do questionário, da categorização dos dados, quais são sensíveis, quais não são, e o levantamento de riscos. Né? O levantamento de riscos, que é aqui isso que eu passei para vocês, quais são os riscos que aquele estabelecimento está exposto a partir das informações que a gente levantou. Risco de acesso indevido por colaborador, a ausência de responsabilização do colaborador por não ter cláusulas no contrato de trabalho dele, risco porque a informação transita por mão de terceiros, que é o motoboy que leva o exame, ou material genético, ou material biológico. Então, esse relatório nos permite depois passar para a etapa seguinte e conseguir enxergar bem quais são os riscos que a gente tem que eliminar ou reduzir. Tá? E da implementação da adequação. Aqui. A gente começa a implementar a adequação. Nós, aqui no escritório, começamos pela parte virtual, eletrônica. Tá? Eu vou apresentar aqui para vocês, não vou perder o tempo aqui lendo esse conceito de
privacy by design, mas é, na verdade, a tecnologia, né, trabalhando a favor da proteção. Eu trouxe aqui o exemplo de uma tela de um sistema que foi utilizado por um determinado cliente nosso, em que a gente teve que conversar com o pessoal da TI. Isso aqui vai ser muito comum, vocês vão ver no dia a dia, que a gente tem que conversar com o pessoal da TI, porque a TI muitas vezes precisa mudar o sistema. E uma das mudanças mais importantes diz respeito à fragmentação do acesso ao sistema. Então, a recepcionista, ela tinha acesso ao sistema como um todo e a todas as informações pessoais, porque o sistema não era fragmentado. Então, o que a gente fez? A gente criou aqui, se vocês pegarem o lado esquerdo aqui da tela, tem um autorizado com vários tracinhos que você vai clicando na informação que você vai autorizar aquele usuário do sistema a ter acesso ou não. E, assim, muitas vezes o pessoal da TI resiste a mexer, mas é uma necessidade. E daí, quando abre o sistema para a pessoa, depois que a gente conseguiu implementar a modificação, aparece com um xizinho, ó. Então, aparece lá, filiação, nome do pai e da mãe. Ou a recepcionista não precisa saber o nome do pai e da mãe. Aparece com um xizinho bloqueado para ela, porque naquela atividade que ela executa não existe a finalidade por trás que justifique o acesso, né? Política de cookies, né? O professor Luciano deve ter falado ali para vocês, a Cláudia acho que vai falar amanhã talvez sobre isso, não me lembro bem, alguém vai falar aqui na distribuição de conteúdos, mas política de cookies. O que são os cookies, né? São pequenos arquivos que se instalam no computador dos usuários para auxiliar na navegação. A ferramenta é utilizada para coletar dados de navegação, como hábitos de consumo, horários de acesso e até para personalizar informações de um site de acordo com o perfil de quem navega. Esses arquivos são amplamente usados. Então, política de cookies é algo que você vai ter que implementar no site do teu cliente. O usuário tem que entrar no site para dizer se concorda ou não concorda que o perfil dele, né, e a rotina de acesso dele seja compartilhada com aquele site, para que aquele site construa um perfil a partir dos dados que estão sendo compartilhados no acesso à internet, na navegação à internet, né? E aqui a gente coloca também a sugestão de, ali embaixo, a pessoa, antes de dizer sim ou não, ela ter acesso à política de privacidade, para ela saber com que tipo de informação você, naquele site, vai estar trabalhando, o tipo de informação dela você vai estar trabalhando. Daqui, a gente cria um segundo relatório, né, dizendo sobre o que foi implementado nessa parte virtual, que é uma parte que dá bastante trabalho, então a gente acaba fazendo um segundo relatório, antes de ir para a fase seguinte de implementação, que é a auditoria de contratos. Depois que a gente corrigiu toda a parte virtual dos sistemas, dos e-mails, proteção, mensagem protetiva na troca de e-mails para a pessoa saber o que está fazendo, o que você está fazendo com os dados dela ou não. Mesmo no site, às vezes, aqueles formulários que você entra no site, preenche o formulário e de denúncia, de reclamação, ali você está compartilhando dados pessoais teus, ali tem que ter mensagens de esclarecimento para o usuário, então a gente explica tudo isso, principalmente na parte da saúde, né? E a gente vai para a parte da auditoria de contratos. Então, vou passar aqui rapidamente para a parte da auditoria de contratos, destacando algumas cláusulas que a gente inclui, né? Termos de consentimento, dados sensíveis exigem consentimento expresso e destacado do tratamento. Então, isso aqui é uma cláusula que protege um determinado laboratório, né? Está dizendo que o contratante compromete, e tem um ali, compromete-se a disponibilizar a contratada laboratório X o termo de consentimento a que se refere a presente cláusula. Como assim? Você vai num determinado laboratório, daí esse laboratório aqui vai pegar seus dados pessoais e vai mandar o exame para outro laboratório mais especializado, que é um caso de um cliente que a gente está atendendo aqui no escritório. Veja, é um dado sensível, você está mandando para outra pessoa. O laboratório que está recebendo colocou no contrato do laboratório que está mandando uma cláusula dizendo que ele é obrigado a pegar do usuário, do paciente, este consentimento e mandar o consentimento junto. Tá? Para ele. Por quê? Para ele se proteger, porque está recebendo um dado sensível, né? O laboratório de destino. Aqui é um exemplo de cláusula em contrato protegendo clínica ou hospital, né? A contratante encaminhará apenas os dados necessários à execução dos serviços contratados, né? Então, se o hospital está contratando um determinado laboratório, o hospital está dizendo para o paciente, está dizendo para o laboratório, que só vai mandar o que for estritamente necessário para se fazer o exame. Os demais dados sensíveis ele não vai compartilhar. Por quê? Porque não tem uma finalidade por trás, né? Aqui um outro exemplo, né? Exemplo de cláusula em termos de consentimento que o poder público precisa obter dos usuários de serviços de saúde. Então, item 4. O usuário subscritor fica ciente de que será possível o compartilhamento de seus dados pela administração pública. A administração pública, ela não precisa obter o consentimento do usuário para compartilhar. O usuário não precisa dizer para a administração pública, você pode ou não compartilhar meus dados. A administração pública tem essa prerrogativa por lei. A própria LGPD deixa claro isso. Mas a administração pública precisa dar ciência ao usuário de que ela vai fazer isso.
Ou seja, são questões diferentes. Uma coisa é obter o consentimento, outra coisa é esclarecer. Ela não precisa obter o consentimento, mas ela precisa esclarecer. E isso ela tem que colocar nos termos. E a administração pública está muito atrasada no que diz respeito a essa adequação, né? Até o diretor lá da NPL falou que é algo que um dos outros regulamentos que estão preocupados em fazer em caráter imediato é justamente esse para a administração pública, né? Aqui também tem um outro exemplo de cláusula no contrato de trabalho, de você incluir no contrato de trabalho dos seus colaboradores, ainda que por meio de aditivo, porque você já tem um instrumento de contrato de trabalho que faz um aditivo, né? Uma cláusula que diga mais ou menos assim, então eu recortei aquele ponto do contrato. A parte contratada reconhece que os dados pessoais sensíveis de clientes e pacientes da contratante são informações sigilosas que integram a esfera de intimidade e privacidade das pessoas. Assim, para garantir a segurança e a proteção das informações, adotará as medidas técnicas e organizacionais. Enfim, no parágrafo 6 está dizendo que o trabalhador assume o compromisso de proteger de acordo com a política interna da empresa, né? Uma outra etapa é criar um regulamento interno dentro do estabelecimento de saúde. Os novos empregados que forem contratados vão ter acesso àquilo, os demais colaboradores vão ter acesso àquilo, e esse regulamento vai estabelecer um passo a passo de como trabalhar documentos, como trabalhar informações dentro da empresa. Eu peguei aqui, né, um regulamento lá da Câmara Municipal de Juiz de Fora que me chamou a atenção, porque foi trabalhado bastante em detalhe. Estou trazendo aqui a título de exemplo para vocês. Claro que a gente não vai ler ele inteiro, mas fica aqui só a título de informações para os estabelecimentos de saúde que quiserem procurar isso. Claro que não tem nada a ver com saúde, né, mas ele detalha bem passos a passos, né, protocolos e políticas de proteção de dados. E aqui algumas obrigações específicas para o poder público, né, manter os dados pessoais em formato interoperável, né, porque o poder público precisa compartilhar muitas vezes essas informações. Isso aqui é uma obrigação que está lá na lei, na LGPD, por causa de algumas questões do Ministério da Saúde. Comunicar à autoridade nacional e ao titular dos dados acerca de contratos e convênios. Então, veja, fundações públicas, né? Fundação pública tem contrato de gestão com a Secretaria de Saúde e compartilha informações que a Secretaria de Saúde tem para poder atender nas unidades que a Secretaria de Saúde transfere a gestão para as fundações públicas. Aqui precisa também comunicar para a Autoridade Nacional de Dados que tem esse contrato de gestão com compartilhamento de dados da saúde. Tá? Isso aqui é específico da saúde, né, específico para o poder público. Operações de tratamento de dados pessoais, mais ou menos na linha do tópico anterior. Aqui um exemplo de relatório, de um dos últimos relatórios parciais, em que vai estar ali a questão das auditorias do contrato, a elaboração de cláusulas padrões e, na minha opinião, a designação do DPO por último. Pega uma pessoa que trabalhou ao longo de toda a implementação, coloca essa pessoa que se adaptou bem, que entendeu bem de tudo aquilo que está acontecendo para ser o DPO. Tá? Designação de DPO e capacitação e análise de impacto, que é a etapa final. Depois a gente pega todos os colaboradores, faz a capacitação e explica para eles o que aconteceu ao longo de todo o trabalho de implementação. Faz uma capacitação tipo essa, cursinho para explicar para eles o que foi feito dentro da empresa. Então, meu tempo acabou. Professor Luciano, antes que bloqueie aí, antes que caia, não sei se vai cair ou não, a sala, estou encerrando por aqui. Cair não cai, mas teria aí tempo indeterminado, mas ficamos aqui, agradecemos o professor Luiz Gustavo e deixamos aberto para perguntas, caso alguém queira fazê-la. Eu falei cair, professor Luciano, porque o meu aqui é de graça, o meu cai quando dá o horário. Então, o teu aqui é pago, você é um cara que organiza esses cursos e que tem essas ferramentas tecnológicas pagas, a gente aqui é mais pobre. Sabe? Que isso, você é modesto demais. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu gostaria de perguntar, se não for muito incômodo. Vamos lá. Quem está falando? André, do Tribunal de Contas. Primeiro, parabéns aí para o professor Gustavo, muito claro, muito objetivo, e eu vou tentar fazer uma pergunta objetiva também. Eu gostei muito do exemplo da farmácia que estava captando biometria para dar desconto. E a minha pergunta é, quem que é o juiz da finalidade, né, nessa transição? Porque a gente sabe que, em último caso, vai ser o judiciário que vai julgar todos os casos concretos. Mas até que se forme uma jurisprudência sólida e tal, por exemplo, se a farmácia alega que, não, a biometria eu coleto para evitar fraudes, para uma pessoa não se passar por outra, porque o desconto é pessoal e intransferível. Como tratar esse assunto no dia a dia? Então, é só um exemplo assim, eu queria saber a sua opinião sobre quem que é o juiz da finalidade, chega ao princípio maior aí da LGPD. A tua pergunta é muito boa,
e essa pergunta foi feita para o diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, num evento que a gente mediou. Agora não estou bem lembrado se o evento foi semana passada, esse outro feriado, estou me perdendo as datas, isso foi na semana retrasada, né? Então, assim, o estabelecimento... Foi semana passada, Cláudia? Retrasada. Então, assim, o estabelecimento, ele é o primeiro juiz, ele é o primeiro interessado e ele mesmo vai fazer a primeira análise da finalidade, tá? E daí, claro, né, que você faz a análise da finalidade sempre de forma contaminada, porque ninguém é bom juiz de si mesmo, né? Você, acho que no Tribunal de Contas, né, André, sabe disso, porque a administração pública é juíza de si mesmo em processos administrativos disciplinares, etc., né? Ninguém é bom juiz de si mesmo. Mas, assim, o estabelecimento é o primeiro a fazer essa análise da finalidade, tá? Se aquela informação é necessária ou não para a execução das atividades dela, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que daí foi nessa linha, que foi a resposta lá do diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi a seguinte: uma das questões que a ANPL pretende analisar, e ela está mudando não vou dizer personalidade jurídica, porque ela é órgão, hoje não tem, ela vai passar a ter, ela vai ser criada sob a forma de autarquia de regime especial. Uma das análises que ela fará da questão da finalidade será a seguinte: esse estabelecimento, ele passou por um processo de adequação à LGPD, veio um terceiro de fora e implementou, ou esse estabelecimento criou uma comissão interna para implementar a LGPD dentro daquele estabelecimento. Esse trabalho de implementação resultou num relatório elaborado por essa comissão ou por terceiros, que efetuou essas etapas de levantamento, mapeamento, análise de riscos e correção desses riscos e redução, porque o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quis dizer ali naquele momento? Que se houve uma análise de um terceiro, né, que supostamente seria imparcial, esse terceiro aconselhou, né, reproduziu aquilo que ele viu em entrevistas e no dia a dia, no contato da empresa para implementação, para o papel sobre a forma de um relatório. Você sabe, eu até coloquei aqui para o final, que existe esse DPIA, né, que é o Data Protection Impact Assessment, que é um relatório que tem por fim justamente instrumentalizar isso. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser quem vai julgar isso no caso de uma denúncia depois por abuso, por violação de direitos da privacidade, ela vai analisar com outros olhos se o estabelecimento passou ou não por essa implementação, e se esse terceiro que, ao implementar, analisou ou não essa aplicação do princípio da finalidade, né, de forma, como é que eu vou dizer, vai analisar com outros olhos se o estabelecimento fez isso em relação àqueles estabelecimentos que não o fizeram. André, não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Claro que, como você mesmo disse, o último juiz é seu poder judiciário, se a coisa desaguar para lá. Mas a ANPL vai olhar com outros olhos se a implementação foi feita. Muito obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Professor Luciano, então acho que a gente pode encerrar por aqui. Professor Luiz Gustavo, agradeço aí, em nome da Qualis da Cinepar pela sua brilhante exposição e encerramos, inclusive, interrompendo a gravação de acordo com a LGPD. Certo.